Olá, mais um dia de estudo bíblico por aqui, né? E hoje a gente vai estudar Gênesis 13. Mas antes de entrar no estudo, eu gostaria de convidar para fazer um minuto de oração, né? Para que o Papai do Céu possa nos abençoar grandemente nesse estudo, que a gente venha entender aquilo que a gente está estudando. Né? Vamos orar? Papai amado, muito obrigada, Senhor, meu Deus. Meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, Deus. Obrigado pela tua presença, pois eu sinto a tua força, Deus. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha conduzir esse estudo, meu Pai, aqui de Gênesis 13. Meu Pai, que venha agir profundamente, meu Pai, nos nossos corações. Que a gente possa aprender a confiar mais em Ti, meu Pai. E olhar para o Senhor, meu Pai, que o Senhor é muito maior do que todas as outras coisas que podem acontecer, que todas as circunstâncias, Senhor. Meu Pai, que as nossas escolhas, Senhor, seja sempre te obedecer, te honrar nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Meu Pai, e eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, meu Pai, nos dá discernimento, meu Pai, e um coração que seja obediente, que tenha obediência imediata, meu Pai, para fazer a tua vontade, meu Pai. E que essa mensagem, meu Pai, possa alcançar vidas, meu Pai, e que aproxime pessoas, meu Pai, da tua presença. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. E vamos começar o estudo, né, de hoje, que está lá em Gênesis 13, na Bíblia. Então a gente vai fazendo a leitura e fazendo os comentários, mas eu queria, antes de iniciar a leitura, fazer uma breve introdução, né, sobre o que aconteceu ali em Gênesis 12, né, porque quando inicia o capítulo 13, né, a gente vê que tem uma mudança, né, muito importante ali na vida de Abraão, né, depois dele ter errado lá no Egito, né, por medo, ele mentiu, né, que Sarai era apenas sua irmã, sendo que ela era sua esposa e também sua meia-irmã, né. E agora a gente tem um homem, né, que está amadurecendo espiritualmente na caminhada, a gente vai vendo que ele errou e agora ele reconhece, né, então ele começa a confiar mais na provisão de Deus, né, do que nos seus próprios medos, né. Então, acho que os temas hoje fundamentais, né, que a gente vai estudar vai ser revisar sobre o pecado de Abraão, né, em Gênesis 12, onde ele teve essa mentira, né, por medo de passar fome ele desce ao Egito, por medo de ser morto ele mente da sua esposa, né, então vai ser sobre essa questão do pecado, né, e a restauração de Abraão, né, vamos falar um pouco da família, né, de Abraão, Sarai e Ló, né, e, e também sobre a eternidade, né, que a gente tem que estar com os olhos na eternidade, né. Vamos fazer a leitura para que a gente comece a estudar, né? Vai ser 18 versículos, né? O capítulo 13. É bem pequeno, não é grande não. Vamos ler. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiveram a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E então eu vou parar no 5 para fazer os primeiros comentários, né? Então a gente vê que Deus ele escolheu Abraão, né? Foi um homem escolhido para Deus, por Deus, né? E ele era um homem rico, né? Então a gente vê que muitas das vezes quando a gente vê aquela parte lá que fala sobre, na verdade muitas pessoas falam, né? Porque a pessoa rica, né? Tipo assim, já meio que julga que todos os ricos não vai pro reino dos céus, né? Então a gente vai ler até inclusive Mateus 19, 23 e 24 pra gente entender um pouco sobre isso, né? Mas a gente vê já no início de Gênesis 13 que Abraão volta, né?
sai do Egito, na verdade ele é expulso do Egito, né? Então ele volta para Betel e quando chega em Betel, ele levanta um altar ao Senhor, né? Aí a gente já entende que é, ele retorna ao relacionamento dele com Deus, né? Não se deixou levar pelo erro, né? Então, o erro, né? Isso já mostra pra gente que a gente não precisa encerrar a nossa caminhada com Deus porque a gente errou, porque a gente falhou, porque a gente é ser humano. E é uma das partes que eu mais gosto na Bíblia é isso, que ela não esconde, né, os erros dos patriarcas, né, pelo contrário, ela mostra pra gente que eles erraram, que eles eram humanos, né. Então, muitas das vezes também a gente falha, a gente tem por medo, por ansiedade, né, então a gente acaba cometendo alguns erros, né, mas a gente precisa entender e continuar, né, na caminhada, na jornada com Deus. E porque longe dele, gente, não faz sentido, né, a vida. E aí, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a prosperidade de Abraão, né? E também o perigo do coração avarento, porque agora que a gente leu que ele era rico, né? Ele tinha muito gado, ele tinha prata, ele tinha ouro, né? Quando ele saiu do Egito, ele saiu ainda mais rico, porque ele já tinha bens. Então, quando ele sai do Egito, que ele foi expulso lá e Faraó dá mais bens para ele, então ele fica, né, mais rico. Mas isso não significa, né? Por ele ser próximo, não significa que ele estava longe de Deus, né? Então, Deus escolhe Abraão, mesmo ele sendo um homem rico, né? Para iniciar ali uma promessa, para iniciar ali uma nação, né? E às vezes, olhando para Abraão e para Sarai, né? Que aqui era Abraão ainda, né? Não tinha mudado o nome dele. Parecia impossível, né? Porque dele ter muitos filhos, porque, né? A Sarai era estéril, né? Então, assim, o que eu queria frisar é que o problema nunca foi possuir riquezas, né? Mas deixar que as riquezas possuam o nosso coração, né? A gente vê lá em Mateus 19, né? Quem gosta de ler, 23 e 24, a gente fala, Jesus fala que em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Só que quando Cristo fala isso aqui, ele não está condenando todo rico, né? Mas ele está alertando sobre o perigo de colocar a confiança nas riquezas acima de Deus, né? Então, existe uma prosperidade que ela vem de Deus, né? E essa prosperidade que vem de Deus é fácil de você identificar. Por quê? Ela potencializa a missão, ela potencializa aquele propósito que Deus tem para nossa vida. Então, ela é usada para servir, para cuidar, né, da sua família, para alcançar outras vidas, para ajudar os que precisam. E não aquela que é avarenta, sabe? Aquela avareza, quando a pessoa nunca se satisfaz, né? Apenas ela só pensa em si mesma e faz ali o dinheiro seu Deus, né? Com D minúsculo. Então, a verdadeira prosperidade, ela nunca pode substituir essa nossa intimidade com Deus, esse momento com Deus e servir o próximo, né? E agora a gente vai continuar a leitura, a gente vai ler do 6 ao 13, e a gente vai falar sobre a separação de Ló e Abraão, né? 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque era muito os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte-se de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui a gente vê que por conta de que eles tinham tantos bens, né? Eu até estava relembrando, né? Que eles tinham já riquezas e quando entra lá, lá no Egito eles ganham mais riquezas, né? E aí os bens que eles ganharam lá, que eles foram expulsos, né? No caso Abraão,
trouxeram contenda para eles mais para frente, tá vendo? Que as consequências sempre vêm, né? Então, aqui a gente vê que os rebanhos, né, de Abraão e Ló, né, eles tinham, eu acho assim que eles tinham mais gado, né, na minha opinião, assim, precisava, pelo que eles falaram aqui, precisava de mais pastagem, né, mais água. Então, a terra que eles estavam não estava conseguindo sustentar os dois juntos ali, né? Então eles começam, os pastores deles começam a ter contenda, né? Então, e eu vejo assim que às vezes Deus permite esses conflitos para a gente tomar decisões que precisa ser tomadas, né? Porque nem todo conflito que vem, gente, né? O cenário ele sempre fala, Deus fala por meio do cenário, ele fala por meio das pessoas, mas nem todo conflito ele significa destruição. Às vezes chega esses lutas, essas tribulações, para que a gente possa mudar a rota, né? Para a gente que venha amadurecer a nossa fé, né? E também ao mesmo tempo venha mostrar para a gente as prioridades do nosso coração, né? Então a gente vê aqui que Abraão ele toma uma atitude sábia, né? Em vez dele entrar na briga com os pastores lá e ficar, né, brigar contra Ló, né? Ele decide ter uma conversa séria com Ló e já com a decisão, né? Se você for para direita, eu vou para esquerda. Se você for para esquerda, eu vou para direita, né? Então a gente vê aqui que ele propõe uma separação, né, em paz com Ló, né? E isso revela um amadurecimento enorme, né, assim, da fé de Abraão, né? Que antes ele agia, né, com medo, né, de qualquer coisa, né, mas agora a gente vê que ele abre mão do direito dele, né, de escolher, até então porque ele era o chefe da família ali, né, ele era o tio de Ló, né, mas ele decide abrir mão, né, então a gente sabe que humanamente falando, naquela época, ele poderia exigir, eu vou para a esquerda, você vai para a direita, mas ele não, ele abriu mão, né? Então a gente vê que ele já tinha entendido, né, que independentemente do lugar que ele estivesse, né, o que importava era a presença de Deus, né? Ele estar em obediência ao Senhor. E a gente vê que Ló, né, ele escolhe pelos olhos naturais, né? Ele olha para a terra e ele escolhe ali o Vale do Jordão, né? Porque a terra era muito fértil, né? Tem estudos arqueológicos que fala que Sodoma, ali pela região de Sodoma e Gomorra para lá, era muito fértil, era uma terra muito bem regada, né? Até a Bíblia aqui fala sobre que lembrava o Jardim do Éden, né? Então, assim, era uma terra muito boa, né? Então a terra ela era muito promissora financeiramente falando, né? Então ele olha para o financeiro, né? Então assim ele escolhe pela aparência externa, né? Baseado em vantagens materiais, né? Sem considerar o ambiente espiritual, né? Ao seu redor. Aqui já dá pra gente perceber que ele não tinha muito assim, como é que fala? Não, ele não seguiu o mesmo caminho de Abraão de ter intimidade com o Senhor, né? E eu acredito que naquela época, gente, eu fico imaginando na minha cabeça, não é possível que ele já não sabia que os homens de Sodoma e Gomorra, né, eram homens maus, homens iníquos, mas assim, eu penso assim que ele não tava nem aí pra nada, ele só pensava no dinheiro, e isso já ensina pra gente, né, que a gente tem que avaliar, né, tudo, não só as coisas, né? Mas assim, acho que o principal é estar ligado com os céus, né? Assim, pedir direcionamento de Deus, né? Pra gente fazer as nossas escolhas diárias, né? E não com o coração atraído pelos bens, né? Então, assim, a gente precisa querer mais a presença de Deus, mais que Ele nos guie, independentemente de onde a gente esteja, né? Desde que a gente esteja com a presença do Senhor. Então, a gente vê sempre Abraão levantando altares, né, tendo ali intimidade com Deus, e a gente não tem, assim, pelo menos não tem relatado na Bíblia em nenhum momento Ló cultivando essa intimidade com Deus, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a gente vai ver lá na frente que o tanto que Ló vai passar a luta, né? Porque não adianta nada você prosperar financeiramente se não existe paz, né? Se não existe a presença de Deus, se não existe ali a direção dele, né? Porque muita gente vive ali buscando um crescimento financeiro, né? Mas negligencia a sua intimidade com Deus, a sua família, né? A sua saúde, né? Tanto física como espiritual, né? Então, assim,
E a prosperidade sem Deus, ela pode sim transformar em destruição, em sua própria destruição. Então a gente vê que Ló, ele escolheu, né, pelo egoísmo, pela aparência externa, e já Abraão, ele fica com Canaã, e a gente vê lá na frente que é a terra da promessa, né? E agora a gente vai terminar de fazer a leitura, né? Eu li até o 13, vamos ler do 14 ao 18, que diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Marre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então a gente vê que depois que Abraão se separa de Ló, eu falo toda hora Abraão, gente, eu esqueço que nesse momento ele chamava Abrão ainda, né? Então Deus fala com Abraão, né? E isso nos mostra, assim, muito uma coisa. A gente pode aprender uma coisa com Abraão, né? De agir pela fé, né? Ele agiu pela fé, ele pela generosidade, né? Pela confiança em Deus, né? Então Deus vem e reafirma a sua promessa, né? Que toda aquela terra que ele estava vendo, ele receberia ela, né? Juntamente, né, com toda a sua descendência, né? Então, Abraão finalmente começa a se amadurecer, né? E entende que a bênção não dependia do lugar onde ele estava, mas sim da presença de Deus, né? É como se Deus viesse consolar Abraão, né? Porque aos olhos humanos poderia ser um prejuízo que ele levou ali, né? Mas quem anda debaixo da direção de Deus, gente, jamais vai passar por perdas, né? Sem ter ali o cuidado de Deus, né? Às vezes pode parecer que tá tudo ao contrário, né? Mas se a gente continuar fiel, né? A gente vai ser recompensado sim, né? Vai parecer muitas das vezes um prejuízo aos olhos humanos, né? Mas Deus sempre honra os que permanecem obedientes, né? A obediência, a verdade, ela sempre nos traz coisa boa, né? Então, outra coisa que eu queria falar muito, né, é que Deus fala sobre a descendência de Abraão, né? Farei a tua descendência como o pó da terra, né? De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. E a gente vê aqui que a verdadeira prosperidade, né, é os filhos, é o legado, né? Então, assim, quando Deus ele promete essa bênção a Abraão, né, a gente percebe que filhos são herança do Senhor, né? E a gente vive numa cultura, gente, que enxerga filhos como um peso, uma dificuldade, né? E a Bíblia mostra totalmente ao contrário, que filhos são bênçãos do Senhor, são legados, são ministério. Tanto que eu falo que o ministério nosso começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, desde Gênesis, Deus ordena, né, pra gente ser fecundos, multiplicai-vos, né? Então, assim, eu vejo que a paternidade, a maternidade, né, já é um ministério, né? Então, assim, quando a gente tá ali cuidando da nossa casa, cuidando do nosso esposo, dos nossos filhos, a gente já tá exercendo o nosso ministério. Então, assim, principalmente o discipulado dentro de casa, né? Faz parte da missão de levar o evangelho, de ensinar a próxima geração, né? Então, o ministério começa dentro do nosso lar, né? Então, assim, sempre lembre, ensinar seu filho o caminho do Senhor é sua missão espiritual mais importante que você vai ter, né? E junto com esse chamado, né, Deus também ele libera a provisão. Ele sempre libera, né? Eu só tenho um filho, agora que eu tô grávida do segundo, mas todo mundo que eu escuto assim que já tem mais de um filho fala que todas as vezes que eu tenho um filho, a provisão vem junto, né? Então, só que assim, o que eu queria frisar também é que não significa que você vai ter irresponsabilidade financeira, né? Sempre com o pé no chão, mas aquela confiança equilibrada, né? De fazer a sua parte, trabalhar, porque Abraão trabalhava muito, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar trabalhando, organizando a nossa vida, mas, acima de tudo, descansando em Deus, sabendo que Deus, ele cuida de nós, né? Que Deus nos sustenta, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as lições que a gente pode aprender com Gênesis 13, né? Que eu até anotei aqui para mim falar.
Primeira lição é que Deus não abandona quem erra, né? Então Abraão ele errou, mas Deus não abandonou ele, né? Deus estava ali e ele voltou, fez o altar, né? E retomou a intimidade com Deus. E a segunda é que prosperidade não é pecado, né? Então, assim, o perigo está em você amar as riquezas acima do Senhor, né? Mas quando você usa o seu dinheiro para ajudar as pessoas, para ajudar a sua família, ter uma vida digna, né, para que você não precisar roubar, não sujar seu nome, essa prosperidade ela vem de Deus, né? E a terceira é que nem todo conflito é destruição, é pro lado ruim, né? Algumas lutas que vêm, algumas tribulações são instrumentos de Deus para nos voltar a direcionar para o caminho certo. E o quarto é que quem anda com Deus não precisa viver do medo, da ansiedade, né? Porque a gente vê que Abraão, ele aprendeu a confiar no Senhor, na provisão divina, que não importa onde ele estiver, desde que ele esteja com a presença do Senhor, né? E a quinta lição é: escolhas carnais trazem consequências. A gente vê que Ló, ele escolheu, né, pelas aparências, né, pelos olhos humanos, mesmo sabendo que o pessoal do lado dele ali era um pessoal difícil, né, era do lado da maldade, mas a gente vê no futuro os frutos que ele colheu, né? Se não fosse por Abraão ter intercedido por Ló, né, ele teria morrido, ele e a família dele, né? A esposa dele olha para trás, vira estátua de sal, né? As filhas quase morreram. A gente vai ver no decorrer da história, a gente vai lendo Gênesis todos, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer com Ló, as consequências dessa escolha dele, né? Então, e a sexta lição, que é que a verdadeira prosperidade sempre vai incluir família, propósito e intimidade com Deus. Não se trata apenas de dinheiro, é um conjunto de coisas. E sempre essa prosperidade, ela vai estar ali para servir, né? Então, o que podemos concluir de Gênesis 13 é que Gênesis 13 mostra dois caminhos para a gente, né? O caminho de Ló, que é guiado pelos olhos naturais e pela vantagem imediata de receber no presente, ali no momento. E já o caminho de Abraão, que foi guiado pela fé e pela confiança em Deus. E hoje a gente tem essa escolha de escolher, né? Talvez a gente está passando por lutas, provações, né? Porque a vida é assim mesmo, às vezes é uma luta atrás da outra, né? Decisões que a gente precisa tomar, decisões difíceis, preocupação com o futuro, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a nossa confiança, a nossa segurança, ela vem de Deus, não está nos recursos financeiros, mas sim na presença de Deus, né? Quando a gente coloca o Senhor acima das riquezas, né, dos medos, dessa vantagem que parece aparente, a gente descobre algo muito grande, né? Que a verdadeira prosperidade é andar debaixo da promessa e da direção de Deus, né? Então, que os nossos olhos estejam em Deus, que a gente venha priorizar o nosso relacionamento com Deus, que a gente venha colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Ser obediente, né? Então, vamos fazer uma oração? Papai amado, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Meu Pai, por mais essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, a caminhar, entender também, Senhor, que no caminho, né, como Abraão errou, a gente pode errar também, mas que a gente tem que continuar o nosso relacionamento contigo, porque o que mais importa é a Tua presença na nossa vida, Deus. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, a entender, meu Pai, colocar em prática os princípios bíblicos, meu Pai, sobre prosperidade, e também, meu Pai, a não colocar o nosso coração nas riquezas desse mundo, mas colocar o nosso coração no Senhor, na obediência do Senhor, e não quebrar nem valores, nem princípios, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a entender as circunstâncias, o cenário, que o Senhor está querendo falar conosco, meu Pai, por meio das pessoas, meu Pai, das circunstâncias que vai acontecendo na nossa vida, se a gente precisa tomar uma decisão importante ali, nos ajude, nos direciona, Senhor, meu Pai, que a gente venha sempre escolher, meu Pai, a melhor parte, meu Pai, a melhor parte que é te obedecer, meu Pai. Não nos deixe olhar com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais, meu Pai. Meu Pai, e que a gente venha cuidar da nossa família, multiplicar mesmo, sermos festos e obedecer os teus princípios, meu Pai, obedecer a tua ordem, Senhor querido, e que a gente venha crescer cada vez mais em intimidade contigo, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, né, deixar seu like
o seu like ele vai distribuir essa mensagem para mais pessoas serem alcançadas, né? E se quiser deixar um comentário, né, de sugestões para mim, eu vou agradecer muito, né? Fica com Deus, tenha um dia muito abençoado. Muito obrigada.